Opa, o seu repórter Ângulo hoje está assistindo aula de matemática com o professor Tiago. Vamos assistir um trechinho para você ter uma ideia de como os professores do Colégio Cidade de Itu Ângulo dão aula. O Tiago, aula de matemática. Vamos assistir, porque você sabe, Ângulo, tudo começa na sala de aula. Vamos ver um trechinho. Pessoal, abordagem teórica, função do segundo grau. É muito importante a abordagem teórica, visa sempre para a resolução dos exercícios, tá? Sem o contexto teórico fica muito difícil, tá? Vamos lá então, começar aqui, ó. Tá, função do segundo grau, uma abordagem teórica. A abordagem teórica de uma função do segundo grau, ela é sempre descrita como f de x, ax quadrado mais bx, ax quadrado mais bx mais c, né? Esse a, pessoal, tem que ser sempre diferente de zero. Por que esse a tem que ser diferente de zero? Porque esse a sendo diferente de zero, ele configura que aqui o termo x ao quadrado dá a característica de uma função do segundo grau. Mas e se ele for zero, professor? Se ele for zero, fica sendo somente bx mais c, o que entra numa função do primeiro grau, né? Então, essa é a principal característica, onde a, b e c são constantes, ou seja, são números reais que vai fazer parte da sua função. Eu coloquei aqui, então, um exemplo. Uma f de x, x quadrado, mais 5x, mais 6. Ou y, que na verdade é uma função de x, que é x quadrado, mais 5x, mais 6. Onde a, b e c são os termos a igual a 1, está aqui, b, 5, está aqui, e c igual a 6. Isso é um exemplo de uma função do segundo grau, tá? Lembrando que esse termo aqui tem que ser diferente de zero para que configure uma função do segundo grau, ok? Beleza. Raízes da função do segundo grau significa, pessoal, para onde a função ela é igual a zero, onde que ela corta nos eixos depois no gráfico. Então, a princípio, função do segundo grau será onde f de x é igual a zero. Eu quero as raízes. Para que valores a minha função se anula, né? Então, a gente vai ter que a função do segundo grau é ax quadrado mais bx mais c. Isso daqui, sendo igual a zero, configura o que nós chamamos de equação do segundo grau, não é? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sendo um ax quadrado mais bx mais c igual a zero, eu lembro que as minhas raízes, então, serão calculadas como foram vistas no ensino fundamental. Como calcula as raízes de uma equação de segundo grau. Lembrando que o delta, ou discriminante, é b quadrado menos 4ac, né? A multiplicação desse produto aqui. X, que vai ser já as raízes, será menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse termo aqui, dividido por 2 vezes a. Tá? E você vai encontrar as raízes. Só que as raízes, pessoal, tem sempre algumas particularidades para serem estudadas. Por exemplo, o delta aqui. Vamos analisar em função do delta o que acontece com as raízes. Se o delta for igual a zero, aqui, se esse termo for zero, nós teremos duas raízes reais iguais. Tá ok? Então, se o delta for menor que zero, não existe raiz real. Tá? Embora exista lá no conjunto dos números complexos, mas não faz parte do nosso assunto aqui. Então, se o delta for menor que zero, não vai existir raiz real. E se o delta for maior que zero? Aí sim vai existir duas raízes reais diferentes. Ok? Isso aqui é muito importante para que a gente saiba a raiz da função do segundo grau. Ok? Os gráficos, eles são feitos dessa forma aqui. São feitos sempre curvas, né? Essas curvas são chamadas, o que nós conhecemos como parábolas, né? São essas curvas para cima ou curvas para baixo, né? Por exemplo, pessoal, como que eu sei se a curva é para cima ou para baixo? Eu sei que a curva é para cima ou para baixo de acordo com um termo muito importante da minha função. Eu vou observar que no termo da minha função, se a minha função é ax quadrado mais bx mais c, eu vou me ater nesse termo aqui, ó, tá? Ou seja, esse a, se o a é positivo ou a maior que zero, eu vou ter todas as funções com cavidade para cima, né? Esse a maior que zero, aqui um a maior que zero.
Tá, e se o A for menor que zero? Se o A for menor que zero, pessoal, eu vou ter sempre a concavidade para baixo, né? A menor que zero, aqui também um A menor que zero. Opa, ok? Ou seja, o que significa um A menor que zero, A maior que zero? Significa um A positivo e um A negativo. Tudo bem? Tá, vamos ver então algumas particularidades aqui. Se o delta for maior que zero, lembrando que ele vai ter duas raízes reais iguais. Exatamente aqui, pessoal. Olha os dois cortes aqui, ó, do gráfico. Esses dois pontos aqui são as raízes. E se o delta for igual a zero, professor, o que pode acontecer? Teremos somente uma raiz, duas raízes reais iguais. Ou vai haver somente um corte no eixo x. E se o delta for menor que zero, professor, o que pode acontecer? Se o delta for menor que zero, não existe raiz real, o que significa que em momento algum o gráfico corta o eixo, tá? Concavidade para cima, porque o A é maior que zero, né? Dá uma olhadinha agora se o delta ainda é maior que zero, tá? Mas o A é menor que zero. O delta sendo maior que zero, com o A menor que zero, concavidade para baixo, cortando exatamente em dois pontos, né? Lembrando que o delta é maior que zero. Delta sendo igual a zero, A sendo menor que zero, vai cortar somente num eixo, né? Num ponto só. Terão duas raízes reais iguais. Se o A é menor que zero, concavidade para baixo, delta menor que zero, não existe raiz real. Consequentemente, meu eixo, meu gráfico não vai cortar o eixo. Ok? Vértices é a parte mais importante de uma função do segundo grau. Tá? Nela nós temos várias características importantíssimas. Por exemplo, se o A é maior que zero, eu vou ter concavidade para cima, né? Essa curva aqui. Só que nessa curva aqui eu vou ter um ponto chamado vértice. Vértice é esse ponto aqui, é onde a função muda de sentido. Tá? Esse ponto aqui, como calcula esse ponto aqui? Nesse ponto aqui, nós teremos um XV e um YV, que é exatamente as coordenadas do vértice no ponto X e no ponto Y. Esse ponto X, ele é calculado exatamente XV e YV, né? O XV é calculado por menos B sobre 2A e o YV, que é esse aqui, é calculado menos delta sobre 4A. E você vai encontrar esses dois pontos aqui. Ah, mas esse ponto aqui, professor, assinalado em azul, o que significaria esse ponto? Pessoal, esse ponto aqui significa quando você coloca x valendo zero na sua função e ele corta esse ponto aqui. Esse ponto aqui, como ele está no eixo negativo, do eixo y, ele é menos c. Sendo menos c, que é exatamente esse ponto, é quando você coloca para x igual a zero na sua função. Na sua função, exatamente ax² mais bx mais c. Então, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero. Resta quem? Exatamente o ponto C. Só que como ele cortou embaixo, então, na verdade, ele seria menos c. É esse valor aqui, que é onde corta o eixo y. Tá? Como a minha concavidade é para cima, nós temos um ponto de mínimo. Tá? Quando a concavidade é para cima, nós temos o que nós chamamos ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo significa o menor valor que a sua função assume. É exatamente esse ponto aqui, é o ponto de vértice, que é o ponto mínimo. Tá? Desse ponto XV em diante, daqui para cima, significa, pessoal, o que nós temos? A imagem da função, tá? É desse ponto para cima, todo o eixo y. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer para o outro gráfico, só que agora com uma característica bem diferente. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, o que significa ele? Esse gráfico aqui também é parte de vértice, só que vamos analisar com calma cada trecho dele. Esse ponto onde ocorre a inversão do meu gráfico é chamado... Isso, vértice, exatamente, né? O vértice, eu tenho na minha coordenada XV e YV, que são exatamente aqui o XV e YV. Tenho aqui o que nós chamamos ponto de máximo, porque é o maior valor que a função assume nesse ponto aqui, né? Calculado também por menos B sobre 2A
E menos delta sobre 4A. Mas também nós temos aqui, pessoal, ponto curioso, né? Onde corta o meu eixo Y. Onde corta o meu eixo Y? É exatamente o quê? Exatamente o ponto C. Só que esse ponto C, ele é positivo, porque ele está exatamente acima do meu eixo agora, na minha parte positiva Y, né? Então, esse aqui é o ponto C, ponto de máximo. Ah, mas perceba que o A é menor que zero, o que configura uma concavidade para baixo. Se o A fosse maior que zero, concavidade para cima. E onde que está a imagem da minha função? A imagem da minha função começa no ponto YV. YV para baixo. Tá? Tudo isso daqui, indefinidamente, é todo que nós chamamos, que seria a minha imagem, né? Imagem da f de x. O que configura o nosso contexto teórico. Tá? Os estudos da função do segundo grau. Você viu como aprender assim é mais fácil, mais divertido? Pois é, os professores aqui do Colégio Cidade de Itu, Ângulo, eles dão aula exatamente assim. O Tiago dá aula de matemática, ele leciona matemática aqui no Colégio Cidade de Itu. Daqui a pouquinho eu volto de uma outra aula para você que está aí navegando no Facebook do Ângulo de Itu ou aqui, claro, no site ânguloitu.com.br. Um abraço, até a próxima aula.